Bom dia. É bom nós vermos assim a sala cheia, não a igreja partida ao meio, como costuma acontecer todos os domingos. É bom estarmos todos juntos para louvarmos o Senhor, para meditarmos também juntos na sua palavra. E para tal, eu gostava de vos convidar a abrirem comigo em Romanos 10. Romanos, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que é que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Até aqui a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe através da meditação da mesma. De certeza que se eu vos perguntasse individualmente a cada um, se vocês são bons a fazer avaliação de pessoas, vocês iam sentir-se envergonhados e se calhar não iam dizer nada. Mas, na verdade, todos nós somos avaliadores de pessoas. Ou será que nunca dissemos: aquela pessoa é boa pessoa, aquela nem por isso. Não, aquilo que ele fez foi muito errado, é muito mau. Não, aquilo que aquela pessoa fez é digna do céu. Já ouvimos estas coisas muitas vezes. Aliás, em boa verdade, até mesmo uma criança faz isso. Experimentem contrariar uma criança. Tu és mau, não gosto de ti. Já vos aconteceu? Não aconteceu, pois não, Marlene. Nunca aconteceu isso. Na verdade, há pessoas que nós consideramos como referências. Há pessoas que nós olhamos para elas e para nós são as melhores pessoas do mundo. Há outras pessoas que nós olhamos para elas e que, quer queiramos, quer não, se quisermos ser sinceros, no nosso coração até chegamos a desprezar. Chegamos a não querer ter contacto com elas.
Existe também, e agora que recentemente faleceu uma alta individualidade do nosso país, existe também aquela altura, os funerais, em que nós ouvimos muitas vezes: era uma boa pessoa, era um bom homem, era uma mulher às direitas. E estas afirmações nem sempre são mentira. Muitas vezes até são verdade. Outras vezes já em que elas são hipocrisia. Concordam comigo? Há homens e mulheres que usam a sua vida para fazer bem a terceiros. Há homens e mulheres que são verdadeiramente altruístas. São boas pessoas. Mas, na verdade, por muito boa pessoa que um homem ou uma mulher possa ser, sem crer em Jesus, o Filho de Deus, como o seu Salvador, o seu fim é exatamente o mesmo do pior dos assassinos. Por muito boa pessoa que alguém possa ser, se não crer em Jesus como o seu Salvador, ele é comparado ao pior. Ele é o pior dos pecadores. A sua natureza é igual. São ambos pecadores. Estão ambos separados, impedidos da eternidade gloriosa com Deus. Com este texto, eu gostava que nós víssemos 2 pontos. Primeiro, uma busca inútil. O texto mostra-nos uma busca inútil. E, em segundo lugar, uma certeza plena. Vamos começar pelo primeiro ponto. Nós vivemos dias em que é frequente vermos homens e mulheres procurando por mais. Já considerámos isto imensas vezes. Nunca é satisfeito. Nós, com certeza, todos nós conhecemos alguém com aspirações maiores. Alguns espiritualizam um pouco mais a coisa, outros mantêm-se no campo mais material. Alguns querem ser moralmente boas pessoas, efetivamente, no seu dia-a-dia. E nós, se calhar, conseguimos, como refletimos anteriormente, fazer esta reflexão e identificar pessoas. Outros, simplesmente, o objetivo da sua vida é estar bem na vida. Ter posses, ter casa, ter carro, ter todas essas coisas. Seja como for, em ambas estas situações, nós vemos muitas pessoas a fazerem uma grande massagem ao seu ego, a quererem cultuar o seu eu. E isto não é nada mais, nada menos, porque a satisfação não é em Cristo, como nós cantámos há pouco, mas a sua satisfação é naquilo que eles podem apalpar, aquilo que eles podem ver, daquilo que eles podem viver. Então, eles não estão a fazer nada mais, nada menos do que fazerem-se deuses de si próprios. Eles adoram-se a si próprios. E isso é algo que é natural no homem. O homem busca a sua satisfação própria. Ao ponto de, com tanta procura, tanta insatisfação, no final, querendo sempre mais, eles chegam-se a sentir sempre incompletos. Há imensos testemunhos de pessoas riquíssimas, por exemplo, que chegam ao final da sua vida e refutam tudo como fica cá tudo. Isto chega a um ponto que as pessoas têm pontos de vista contrários e, estando os dois, com certezas absolutas. Por exemplo, se eu vos disser, eu tenho a certeza absoluta, que é um conceito que não existe, eu tenho a certeza absoluta, eu tenho razão, aquilo que eu estou a dizer é a razão. E um de vocês chega ao pé de mim e diz assim, não, contrariamente ao que tu estás a dizer, eu é que tenho razão. Ok, então isto não faz sentido. Concordam comigo? Concordam? Estão a acompanhar? 2 pessoas a dizerem 2 coisas contrárias, as 2 conseguem afirmar que isso é que está certo, isso é que é razão. É absoluto. E numa análise rápida nós conseguimos perceber que este sistema do mundo, em que 2 pessoas dizendo 2 coisas contrárias, ambas querem ter razão absoluta, isto é um sistema cheio de falhas. É um sistema imperfeito. Um sistema incompleto. Um sistema que não funciona. É por isso é que no futebol, na política, nas relações, existe tanta divergência entre 2 pessoas. Agora imaginem
multiplicar isso por 40 pessoas, 50 pessoas, um povo, uma comunidade. Que desgoverno! Se ao menos houvesse alguém perfeito, pusesse ordem nisto, se houvesse alguém absoluto que ditasse as regras e cuja razão não fosse questionável, então tudo seria muito mais simples. Concordam comigo? Se houvesse alguém absoluto, perfeito, que ditasse as regras cuja razão não fosse questionável, acham que isto seria um mundo perfeito? Essa pessoa é Deus. E como nos diz a sua palavra, Ele ditou as regras. Ao seu povo, aquele que Ele libertou, que escolheu, Ele ditou as regras. E o conjunto dessas regras era a lei de Deus. Essa lei, esse conjunto de regras que compunham a sua lei era perfeito, era inquestionável. Mas a lei não tinha apenas como objetivo mostrar ao povo como é que eles deviam viver como sociedade. Apesar de ser uma lei perfeita, não tinha apenas como intenção mostrar: se vocês viverem assim, será perfeita a vossa vida em sociedade, uns com os outros. Sendo Deus santo, justo e perfeito, a sua lei igualmente santa, justa e perfeita, na verdade, quem a cumprisse em perfeita conformidade, isto é, 100%, viveria e seria salvo. Diz-nos lá isso no versículo 5. O homem que fizer estas coisas, ou seja, que cumprir a lei, viverá por elas. Viverá. A questão é que Israel tentou, por seu próprio mérito, cumprir esta lei. Nós vemos que logo no versículo 2, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Isto é, eles querem cumprir escrupulosamente a lei, mas querem fazê-lo sem entendimento. Para alguém conseguir, por seu próprio mérito, cumprir a lei a 100%, esse homem ou mulher teria de ser igualmente perfeito. E isso é impossível. Pois ninguém é perfeito senão Deus. Ninguém é perfeito senão Deus. Eles observavam a lei, eles guardavam costumes e tradições para com isso agradarem a Deus. Mas o seu esforço era em vão. As suas obras não os salvaram. Eram em vão. Porquê? Eles obedeciam à lei de uma forma cega. Obedeciam à lei como nós, e deixem-me tentar fazer esta comparação pobre, como nós obedecemos às regras de trânsito. Aqueles que conduzimos e aqueles que irão aprender a conduzir no futuro, vocês vão perceber que as regras no trânsito servem para nós cumprirmos. É a primeira coisa que nos ensina. Então nós entramos num carro, engatamos a primeira mudança e ali olhamos para um lado, olhamos para o outro, sim, é igual como quando caminhamos, aí atravessamos a rua e avançamos. E então fazemos o pisca, aqueles que fazem. Fazemos o pisca para cortar à direita ou à esquerda e assim vamos. E temos um limite de velocidade. Mas todos nós fazemos isto cegamente. Não estamos a pensar que estamos a fazer isto para não termos acidentes e para haver ordem e decência no trânsito. Nós estamos a fazer isto porque é assim. E então, depois de alguns anos de condução, quais piscas, quais quê? Não é exemplo, está bem? Não levem isto como exemplo. Por favor, não tirem isto da mensagem. Mas tu já não cumpres as regras do trânsito porque tens que cumprir. Mas tu cumpres as regras do trânsito porque é o teu normal. É o que tu tens que fazer, porque senão podes ter um acidente. Tu não pensas que aquilo tem uma razão lógica de existir. O povo de Israel fazia exatamente a mesma coisa. O povo de Israel cumpria, ou esforçava-se por cumprir, principalmente os líderes religiosos. Eles, estudando a lei, eles tinham aquilo como um manual de regras que tinha que ser cumprido e que não se podia desviar. Eles obedeciam cegamente à lei, sem entenderem o porquê da lei existir, sem entenderem o seu autor. Não conhecendo a justiça de Deus, procuravam estabelecer a sua própria justiça. E então, se o homem procura a sua própria justiça, se o homem procura a sua própria razão, se o homem procura a satisfação de si próprio,
Então ele não se sujeita a Deus, não se sujeita à justiça de Deus. Ele, na verdade, não se está a sujeitar à lei de Deus. Não havia uma consciência do princípio que estava por detrás da lei. Se está escrito na lei, tu fazes assim. Se não cumpres, tens um castigo. Esta parte não se aplica a mim. Isso é para quem faz isto ou faz aquilo. E era assim. Deus, o autor perfeito, o homem perfeito que ditou as regras perfeitas, estava fora da equação. Não era considerado, não era tido nem achado. O princípio da lei não era tido nem achado. Em lugar, aliás, não importava o princípio de obediência e submissão ao Senhor, na observância e cumprimento da lei. Logo, não havia qualquer reverência ao Senhor. Deus não se agradava com a obediência à lei. O povo, na verdade, obedecendo à lei, não obedecia a Deus. Os que conseguiam obedecer à lei. Em lugar de compreender e atentar a justiça de Deus, o homem cria o seu próprio sentido de justiça. Aliás, este é um erro que ainda hoje todos nós fazemos. Numa discussão entre marido e mulher, a discussão existe porque ambos querem ter razão. Normalmente um tem. Normalmente. Uma discussão entre dois irmãos, uma discussão entre um patrão e um empregado, ambos querem ter razão. Há o seu próprio sentido de justiça. O problema é quando o teu sentido de justiça entra em choque com a justiça de Deus. Porque tu és um homem imperfeito, uma mulher imperfeita. E estás a chocar com uma pessoa perfeita. Na verdade, Deus, quando dá a lei, Ele quer mostrar a sua natureza, a sua santidade, a sua vontade. Todas elas perfeitas e inalcançáveis. A natureza, santidade e perfeição de Deus é inalcançável, por muito que o homem se esforce para compreender Deus, para ser Deus, para ultrapassar Deus. Isso é inalcançável. A lei vem para mostrar ao homem como ele deve viver, mas a lei vem para mostrar ao homem o quanto ele é falho, pecador. A lei traz à tona aquilo que é o homem incapaz de alcançar a perfeição. Por isso mesmo, é impossível agradar a Deus tentando, inutilmente, obedecer a todas as suas leis. Se tu tentares ser um homem perfeito e obedecer à lei de Deus, só nesse momento tu já estás a errar. Primeiro que tu já tens, se for no meu caso, 30 e pouquinhos anos de vida em que tu já pecaste para trás. Então, como tu já pecaste para trás, já não és perfeito. Lamento. Não sei se tu já sabias disso ou não, mas se tu já viveste um pouquinho, umas horas que tenhas vivido neste mundo, tu já és nascido em pecado. Já não és perfeito. Já não consegues agradar a Deus. Ou seja, a lei vem para mostrar ao povo de Israel o quão imperfeito e pecador ele é. Mas a lei contemplava um sistema de sacrifícios de animais. Porquê? Ora, se o homem não era perfeito e estava constantemente a quebrar a lei, então isso era pecado. E o pecado, o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é... Digam, com mais convicção, o salário do pecado é morte. Queremos mesmo nisto? Se o salário do pecado é a morte, então uma desobediência de um filho é morte. Eu não estou a querer comparar pecados, uns maiores ou menores. Mas, na verdade, o salário do pecado é a morte. Então, esses sacrifícios, tal e qual como aconteceu no Éden, com Adão e Eva, esses sacrifícios, o derramar desse sangue, esse sangue cobria o pecado do homem. Tal e qual como no Éden, Deus mata animais, derrama o seu sangue e das suas vestes cobre a nudez de Adão e Eva. A nudez era o símbolo do seu pecado.
E o sangue que é derramado, o símbolo de vida que tapa esse pecado. Só que os sacrifícios tornaram-se tão banais, quer no ato, quer na escolha dos animais, quer na perversidade do povo, na perversidade no pecado dos próprios sacerdotes, que Deus não aceitava esses sacrifícios. Chegou-me também à altura que, deixem-me colocar isto desta forma, se bem que não é assim direto, Deus saturou tanto que lhes disse: eu não quero os vossos sacrifícios, eu quero a vossa obediência. Eu não quero que vocês busquem a vossa justiça própria, eu quero que vocês me busquem a mim como o Senhor, como meu povo, e eu ser o vosso Deus. E ainda assim, todo este sistema de sacrifícios que estava na lei, todos eles apontavam para Cristo. E foi assim até Cristo. E com Cristo cessou. Com Cristo deixou de haver necessidade de sacrifício. E então aí entramos no nosso segundo ponto. Há uma certeza plena que nós conseguimos tirar do texto. O fim da lei é Cristo. A partir de Jesus, apesar dos homens se cansarem de buscar salvação, uns chamam-lhe salvação, outros chamam-lhe vida eterna, outros chamam-lhe felicidade plena, vida futura, essa viagem continua a ser inútil. O homem pode continuar a procurar, a alcançar todas essas coisas, mas como vimos logo no início, sem Jesus, isso nada vale, é inútil. Enquanto o homem não perceber que tudo vem de Deus, é para a glória de Deus, não importa o que faça, o homem está morto. Porque é pecador. E o salário do pecado é a morte. Não há nada, nem nenhum sítio onde o homem possa ir, possa fazer, possa procurar, possa encontrar a salvação. Esse passo, na verdade, foi dado pelo próprio Deus. Deus revelou que a vida existe no seu Filho, Jesus. É por meio dele, Jesus, que o homem é tornado justo. Ele é merecedor diante de Deus. É por fé em Jesus que o homem é justificado. Isto é, tu já não precisas de cumprir a lei perfeitamente, coisa que já vimos que não é possível, para agradar a Deus e teres uma vida gloriosa na eternidade com Deus. Pertenceres à família de Deus. Tu já não precisas disso. Porque Cristo cumpriu a lei. Ele foi o sacrifício último. É Ele que te torna digno. É Ele que te justifica. Sobre Ele caiu o teu pecado. Jesus é quem é anunciado. Jesus é aquele que é pregado. Jesus que, sendo Deus perfeito, vem a este mundo sendo homem perfeito. Por isso é que Ele cumpriu na totalidade a lei. Jesus padece na cruz, morrendo em meu lugar e no teu lugar, porque nem tu, nem eu éramos plenamente perfeitos para agradar a Deus Pai. Foi sobre Jesus que caiu o castigo, a ira de Deus, que eu e tu merecíamos. Mas se cada um de nós morresse pelos seus pecados, ou pelos pecados uns dos outros, continuava a ser um sacrifício imperfeito, incompleto. Porque nós somos imperfeitos, somos incompletos. Percebem isto? Por muito que eu quisesse dar a minha vida para que vocês pudessem ser salvos, eu sou uma pessoa imperfeita. Eu nasci em pecado. Logo, o meu mérito é zero. Eu não chego a Deus. Não chego, mas o sangue de Cristo chega. O sangue de Cristo é suficiente. Foi sobre Jesus que cai esse castigo por causa do nosso pecado. E Ele, morrendo, derrama o seu precioso sangue num ato de graça salvadora. Purificando, não cobrindo, mas lavando de uma vez por todas o homem do pecado. Mas morto, ele não ficou. Deus o ressuscitou dos mortos. Nós vemos isso no versículo 9.
se creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Morto, ele não ficou, Deus o ressuscitou dos mortos e o exaltou de sobremaneira. A ressurreição de Jesus prova a aceitação por parte de Deus Pai do seu sacrifício perfeito, pleno, pelo pecador. Tu creres em Jesus, tu confiares em Jesus como teu Salvador, para a salvação da tua alma. Isso implica tu compreenderes estas coisas, compreenderes o Evangelho e as verdades que existem, a verdade que existe acerca de Jesus. Que todo homem é pecador, imperfeito e está longe de Deus. Que Jesus, sendo Deus perfeito, desce, se reduz à condição de homem, ainda que homem perfeito, ele nasce, vive e morre por amor do homem, realizando toda a vontade de Deus na terra. Ele cumpriu tudo. A sua missão foi cumprida em pleno. E isso agradou a Deus. Nele está completo o cumprimento de toda a lei. Pois só Ele, sendo perfeito, agrada plenamente ao Pai. Por isso é que a salvação não é um mérito teu, não é um mérito da pessoa que está sentada ao teu lado, não é um mérito daquela pessoa que não conseguiu vir hoje e que tu estás a pensar. O mérito da nossa salvação é apenas e só de Jesus, o nosso Salvador. Crer em Jesus como teu Salvador, confiar que Ele é o único que pode trazer salvação à tua alma, é reconhecer e confessar com tristeza e arrependimento o teu pecado. Reconheceres que na verdade tu és imperfeito. Reconheceres que na verdade perante um Deus santo, justo, puro, não há nada que tu consigas fazer que seja agradável para ganhares a tua salvação. Creres e confiares em Jesus implica tu estares alegre pela graça e misericórdia que Deus derrama na tua vida, por intermédio de Jesus. Creres e confiares em Jesus como teu Salvador implica submissão e obediência ao Senhor, consciente de que apenas Ele te pode salvar e que Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor. Tu não podes confiar naquilo que tu não conheces. Tu não podes confiar em algo que sejam meras palavras que eu ou qualquer outra pessoa te possa dizer. Para estas coisas fazerem sentido na tua vida e querendo ser salvo, tu tens de ter fé. E diz-nos a palavra, versículo 17, que a fé vem por ouvir. Ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. É só pela palavra que tu vais conhecer Deus e poderás então ter fé. Ao ouvir a palavra de Deus, tu conheces o Deus da palavra e o Espírito Santo move o nosso coração para reconhecermos o nosso pecado, o nosso estado. Move o nosso coração para conhecermos quem Deus verdadeiramente é, onde está, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará. É ela, a palavra, que nos impele, nos impulsiona a invocarmos o nome de Deus, a clamar por Ele, a louvá-lo, a adorá-lo na beleza da sua santidade. Coisa que sem Jesus tu não podes fazer de forma digna. Se tu não tiveres Jesus e tu estiveres aqui louvando o seu nome através da música, através da tua oração, as tuas orações não passam do teto, não chegam a Ele, porque tu não és digno de estar na presença dEle. É a palavra que nos ensina a sua vontade santa. É a palavra que nos declara o privilégio bom, gostoso de pertencermos à família de Deus. Sabes, quando tu crês em Jesus para a salvação da tua alma, tu não tens só a vida eterna. Muitas vezes nós reduzimos este conceito a eu vou crer em Jesus, eu ouvi falar nisso, por isso eu quero, porque eu vou viver para sempre. Na verdade, o viver para sempre é uma das coisas que acontecem. Tu já imaginaste pertenceres, seres filho? Não é só pertencer, é tu seres filho do
daquela pessoa que é soberana sobre tudo e sobre todos? Já te imaginaste a reinar? Eu sei que isto na nossa mente é muito limitado e corremos o risco de pecar pensando demasiado, aumentando o nosso ego, como nós vimos no início. Mas na verdade aquilo que te é prometido por Deus é que tu és um filho de Deus, se tu crês em Jesus. Tu és um filho de Deus e tu reinarás na glória com o Senhor. Trazendo aqui algumas conclusões para nós. Não te canses mais, e em vão, a procurar aquilo que não te vai trazer vida. Não procures fazer coisas pensando que, não, eu até sou uma boa pessoa. Eu ajudo, eu estou disponível, eu compreendo estas coisas, por isso eu nem nunca matei ninguém. Já ouviram isto? Alguém, ou pelo menos histórias contadas. Eu nem nunca matei ninguém, eu nem nunca menti. Não vás atrás destas coisas buscando alcançar a salvação aí, no fim dessas coisas. Só há uma maneira de chegar a Deus, agradar a Deus e obter a sua graça e misericórdia. E esse caminho, o único caminho, é o seu Filho Jesus. É Ele que une o homem a Deus e por isso é que só nele tu encontrarás a salvação e vida. Os teus esforços fora de Jesus são inúteis e no final serão só canseira, enfado e morte. Os teus esforços fora de Jesus são inúteis e no final são só canseira, enfado e morte. Tu não te salvas a ti próprio. É Cristo que te salva. Crê em Jesus. Compreende que apenas o seu sangue paga o teu resgate. Apenas o seu sangue te torna digno de ser chamado um filho de Deus. E nele tu traz vida e vida com abundância. Com ele tu reinarás na glória para todo o sempre. Crê e serás salvo. Muitos de nós cremos em Jesus. Muitos de nós ouvimos estas coisas, olhamos a palavra, mergulhamos na palavra e compreendemos quem Jesus é para nós. Compreendemos a salvação que temos em Cristo. Temos o Senhor como o nosso Senhor. Apesar de continuarmos a ser falhos, nós olhamos a palavra, clamamos ao nosso Senhor por perdão a cada dia. Mas nós que já cremos em Jesus devemos pregar a nós mesmos a cada dia este Evangelho de salvação. Porque ainda assim não alcançamos a perfeição. Ainda assim continuamos a ser imperfeitos. É Ele que nos torna perfeitos na presença de Deus. Mas enquanto aqui estivermos, nós temos uma outra missão. Nós temos um outro dever. Paulo começa este capítulo a dizer: o meu desejo, logo no versículo 1, a oração por Israel, a oração pelo povo, a oração por todos aqueles que me rodeiam, é a sua salvação. Ele desejava a salvação. E ele faz aqui algumas perguntas retóricas. Como é que alguém se pode salvar se não conhecer a Cristo, se não conhecer a Deus? E como é que ele pode conhecer a Deus se nunca ouviu falar de Deus? Como é que ele pode ouvir falar de Deus se não há quem fale acerca de Deus? Acerca da salvação que existe em Jesus? E como é que alguém pode falar acerca de Jesus se não for enviado? Então tu estás a ser enviado hoje. Vai, começa na tua casa. Começa no teu trabalho. Continua nos teus amigos, na escola, onde quer que tu estejas. A pessoa que está ao teu lado pode não conhecer acerca de Jesus. E tu conheces. E se tu, na verdade, és um filho de Deus, tu tens muito para lhe contar. Tu tens muito para lhe contar. E se tu queres que essa pessoa tenha a mesma fé que tu tens, a fé vem por ouvir o quê? Podem dizer? A palavra. E nós temos a palavra. Nós temos o privilégio de livremente abrirmos a palavra. Nós temos o privilégio de livremente confessarmos o Senhor Jesus como o nosso Salvador. Temos o privilégio de livremente falarmos a todos acerca da salvação que há em Cristo Jesus. Olha à tua volta. Com certeza não te faltarão oportunidades.
Não fiques calado. Antes, serve o teu Senhor para a sua glória e para a bênção de todos aqueles que te rodeiam. Que o Senhor nos abençoe.